eu vivo dando esse conselho pra vocês de fazer uma lista de prós e contras de morar fora. Eu acho que isso ajuda muito e eu sempre falo isso, e aí eu resolvi hoje compartilhar com vocês a minha lista de prós e contras de morar na Alemanha, e hoje eu vou começar com os meus contras de morar aqui. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você encontra conteúdo sobre vida na Alemanha e sobre as minhas viagens. Então se você se interessa por esses assuntos, já aperta o botão aí embaixo, o botão vermelho, se inscreve no canal e aproveita, aperta o sininho ali do lado, que aí você recebe notificações quando sai vídeo novo aqui no canal e você não perde nenhum. Pois então, eu vivo falando pra vocês fazerem as listinhas de prós e contras de morar fora. Eu acho que isso ajuda muito a você ter você conseguir enxergar a realidade da situação de morar fora. Você acaba não ficando naquela ideia de que morar fora é um sonho, é o paraíso e que tudo vai ser perfeito. Você também acaba pensando o que pode surgir de dificuldade. E o contrário também vale. Se você pensa que vai ser tudo um pesadelo, que vai ser horrível, que você nunca vai se adaptar, você consegue também pensar o que vai ter de bom nesse novo país e o que pode melhorar na sua vida morando fora e não só enxergar as dificuldades. Então eu acho que essa lista de prós e contras é muito interessante para você refletir sobre essa sua nova vida num novo lugar. E aí, falando nessas reflexões de morar fora, num vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês sobre reflexões que você precisa ter antes de mudar para um novo país, eu recebi um comentário de um de vocês, a Roberta Albano pediu para eu compartilhar a minha lista de prós e contras sobre morar aqui na Alemanha. E aí eu achei isso muito interessante, porque fazia realmente muito tempo que eu não via essa minha lista de prós e contras, e muita coisa mudou. Eu vi ali algumas coisas que hoje em dia eu já nem me importo muito, que são coisas que realmente eu não gosto, mas não são assim, coisas que eu colocaria hoje na minha lista de contras. Eu vou até comentar algumas delas no final do vídeo, mas eu dei uma atualizada na minha lista, e hoje eu vou começar compartilhando com vocês a minha lista de contras de morar aqui na Alemanha. E aí é importante dizer já no começo do vídeo que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então essa minha lista é obviamente de acordo com o que eu já vivi, com a minha personalidade, com os meus gostos, enfim. Então a sua lista pode ser completamente diferente. O que tá no meu contra pode ser um super a favor para você. Eu quero compartilhar aqui porque eu acho legal ter essa perspectiva já, que você tem essa perspectiva de alguém que mora aqui, mas é interessante que você reflita de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você pesquisa da Alemanha, você ter a sua própria lista e pensar nas dificuldades que você vai enfrentar. Então bora começar! Bom, meu primeiro contra que eu coloquei aqui na minha lista é ter que lidar com procedimentos de visto. Gente, isso é uma coisa que eu sei que você precisa fazer isso raramente quando você mora fora, mas é uma coisa que me incomoda muito, você ter que sempre ficar pensando o que você pode e o que você não pode fazer no país, porque o país não é um país em que você é cidadão. Eu não sou cidadã, então pra você que tem cidadania aqui europeia, pode ser que isso já, como eu falei, mude completamente, mas pro meu cenário de não cidadã, ter que lidar com esse procedimento de visto pra mim me incomoda um pouco. Ter que pensar sempre quando vai vencer o visto, ter que pensar sempre que eu preciso fazer um visto quando eu for viajar para outro país, como é que... Quando eu vou para outro país, eu preciso considerar que apesar de morar aqui na Alemanha, eu sou brasileira, eu não tenho passaporte europeu, então tudo isso, principalmente agora na pandemia, que eu sou brasileira, mas aí o que eu preciso levar junto para provar que eu moro na Alemanha, que eu não moro no Brasil, então a situação na Alemanha tá sendo outra, enfim, todas essas burocracias de ser um estrangeiro morando em outro país, na Alemanha, de ser um brasileiro morando na Alemanha, acho que essa situação toda me incomoda um pouco, fica sempre aquela preocupaçãozinha no final de ter que fazer alguma coisa diferente. Então isso é uma coisa que no dia a dia, talvez são algumas situações específicas que eu preciso lidar com isso, mas quando eu preciso lidar com isso, rola um incômodo. Número 2 é a distância da família e amigos. Acaba sendo bem difícil você ter que lidar com todas as dificuldades que você tem em morar no exterior, estando longe de uma rede de apoio. Então, você precisa pensar que todo o resto da sua vida, digamos, se você pretende ficar pra sempre, digamos assim, pra sempre, não gosto muito disso, mas se você pensa em ficar permanentemente em algum outro lugar, você precisa começar essa rede de apoios toda do zero de novo, porque toda a sua rede de apoio vai ficar num outro lugar. Então isso pra mim continua sendo um contra, mesmo depois de quase 4 anos fora do Brasil. Acho que 4 anos também é ainda um pouco tempo pra você conseguir uma base tão sólida, uma rede de apoio tão sólida como eu tinha há quase 30 anos no Brasil. Então eu acho que isso tá muito no meu contra, assim, também, porque você acaba ficando muito distante, você não consegue dar apoio pra sua família quando eles precisam também.
o oposto também acontece, então não é só quando a gente precisa de alguma coisa aqui, ou quando a gente quer comemorar alguma coisa aqui, que a família não tá junto, os amigos de sempre não estão juntos. É também o contrário, né? Você acaba também perdendo essa oportunidade de estar junto com eles quando eles precisam de você, ou quando eles querem comemorar alguma coisa, quando alguma coisa boa acontece, quando alguma coisa ruim acontece, você acaba estando fisicamente longe, né? Hoje em dia existe a internet que acaba suprindo muito essa necessidade, a gente consegue manter muito bem as amizades e o contato com a família no Brasil, mas esse contato físico de estar ali presente acontece muito mais raramente, só quando a gente vai para o Brasil. Número 3 é os dias curtos no inverno. Eu sempre falo isso também quando me perguntam sobre o inverno e como eu lido com o inverno. Eu não tenho problema com frio, mas eu sofro muito no inverno aqui com os dias curtos, com a falta de sol. Então isso é uma coisa que realmente mexe comigo no inverno. Eu acabo, enfim, ficando um pouco menos ativa no inverno. Eu tenho muito mais vontade de sair, fazer coisas quando eu vejo o sol lá fora. Munique até é uma cidade que eu considero, vindo de Joinville, né, que é uma cidade que chove muito no Brasil. Vindo de Joinville, eu considero que Munique até tem muitos dias de sol, chove pouco. Quando chove é uma chuva mais fraquinha, mas a quantidade de horas do dia com sol é muito pouco no inverno. Então, no dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno aqui, que é quando realmente começa o inverno e é o dia mais curto do ano, o sol nasce lá por 8h30, o dia vai ficar claro ali lá por 8h10, 8h15 e vai se pôr às 4 da tarde. Então, esse tempo de sol, essa duração do dia durante o inverno acaba me incomodando. Então, isso com certeza está na minha lista de contras. Número 4 é a demora e a dificuldade de aprender alemão. Esse é um ponto um pouco controverso, porque ele tá nos meus prós, aprender um novo idioma, aprender o alemão, e também tá nos meus contras, ele tá nas minhas duas listas, porque ao mesmo tempo que aprender alemão faz a gente lidar com vários desafios, faz a gente crescer muito, evoluir muito, aprender um novo idioma, uma nova cultura, tudo isso é maravilhoso, mas por outro lado, nem sempre a gente tá com a paciência de lidar com um novo idioma e um idioma complicado como o alemão no dia a dia. Então tem vários dias que acordo com preguiça de ter que pensar em outro idioma, de ter que ir trabalhar com outro idioma, lidar com pessoas em outro idioma. Trabalhar eu até já meio que me acostumei a fazer as atividades, o trabalho em alemão, mas você tem que lidar com colegas de trabalho, conversas, socializar em alemão, tudo isso às vezes dá uma preguiça, dá uma cansada, então não é todo dia 100% que você tá super empolgada pra falar um novo idioma e tudo mais. Então eu acho que isso tá nos meus contras por causa disso, porque assim como tem dias que, nossa, maravilhoso, eu sei falar um novo idioma, eu sei me comunicar, eu tô aprendendo uma nova cultura, rola tudo isso, mas tem outros dias que você está de saco cheio e você não quer ver alemão na sua frente e você tá morando aqui, então não tem como fugir. Então acho que por isso que isso tá na minha lista de contras. Número 5 é uma coisa que a gente como brasileiro às vezes imagina que de qualidade de vida tudo em outro lugar vai ser melhor e que vai ser muito mais seguro, vai ser, nossa, tudo de primeiro mundo, né, como dizem. E nem sempre é assim, tem algumas coisas que a gente acaba se decepcionando e vendo como o Brasil tem coisa muito boa sim. E uma dessas coisas é a questão da medicina. Os médicos aqui na Alemanha, eles são diferentes do que no Brasil. Não vou falar aqui que é pior ou melhor, porque quem sou eu para dizer, quem sou eu para julgar, mas sim, a medicina no Brasil ela é muito mais preventiva, então você acaba se sentindo mais seguro quando você vai no médico, porque os médicos no Brasil, eles te pedem exames, eles realmente te examinam para encontrar o problema que você tá tendo ou para evitar que você tenha algum problema. Eu acho que no Brasil existe muito mais essa questão de analisar o que você... A gente pode achar que não, mas morando na Alemanha eu vejo como no Brasil eles se preocupam com o que muitas vezes a gente come, com doenças da família, né, com alguma coisa que pode ser genética, que você pode ter alguma tendência. Tudo isso rola uma preocupação muito maior no Brasil do que aqui na Alemanha. Então aqui na Alemanha, para esmagadora maioria dos médicos, é muito difícil você chegar no médico e você... Eu não tô falando de experiência própria, porque a minha médica, ela sempre me deu, assim, tudo que eu precisava, ela deixava eu fazer de medicina preventiva, exames e tudo mais, mas eu escuto muitas e muitas e muitas histórias, então eu sei que
com certeza é a maioria aqui, que não consegue, por exemplo, fazer exames de sangue para verificar se tá tudo bem. Então, se você não tem um problema, o médico não deixa você fazer um exame de sangue. Então, acho que isso é muito difícil, assim, de você lidar com essa diferença. Muitas vezes eu sinto que aqui também você precisa estar ligado no que você pode ter. Enfim, você precisa estar prestando atenção no que você faz, nas suas doenças de família, em tudo, para você chegar pro médico e perguntar, pode ser que seja isso? Você já chega às vezes com uma pesquisa feita, um diagnóstico para chegar no médico e falar, será que não é isso que eu tenho? Será que pode ser aquilo? Você meio que precisa ser muito firme com o médico para ele acreditar, enfim, que você tem um problema. Eu tô até com medo de falar sobre isso, porque pode ser que alguém aqui embaixo nos comentários vai discordar completamente, que tenha outras experiências, mas, assim, é muito desse jeito. Enfim, gente, assim, a minha experiência com médicos aqui é muito boa. Eu tenho médica de família aqui, eu tenho ginecologista, eu tenho, enfim, a minha experiência geral com médicos aqui é muito boa, mas eu escuto muito falar de outros brasileiros, escuto até de outras pessoas de outras nacionalidades que estranham isso aqui na Alemanha. Então eu sei que isso é uma coisa cultural daqui, que não se tem muita medicina preventiva. Eu vejo também que no Brasil, e aí pode ser que pareça até um pouco controverso o que eu falei, mas pelo menos aqui na Baviera eu vejo que eles gostam muito de dar remédios mais naturais. Então essa coisa de que o brasileiro tem muito de se automedicar e tal, isso é um pouco mais difícil aqui. Precisa de mais, os remédios são mais caros e precisa de mais receita para certos remédios. Enfim, galera, acho que esse assunto, esse tópico sobre médicos aqui na Alemanha dava assim um vídeo só sobre isso, porque tem várias coisas que são bem diferentes aqui culturalmente do que no Brasil, mas assim, tá na minha listinha de contras, por quê? Porque nem sempre eu sinto que eu vou ser realmente examinada e que eles realmente vão tentar procurar o que pode ser que esteja acontecendo para evitar alguma coisa lá na frente. Eu vejo muito que eles esperam dar o problema e aí eles tratam o problema. E eu acho que no Brasil a gente já tenta um pouco mais quando a gente tem alguma dorzinha, alguma coisinha, a gente já tenta um pouco mais já achar o que é e cortar o mal pela raiz. E aí, inclusive por isso, isso tá tão na minha lista de contras que, por exemplo, dentista eu continuo indo no Brasil e quando eu tenho alguma coisa que eu quero que seja examinada um pouquinho melhor, eu, quando vou pro Brasil, procuro me consultar com um médico de lá também. São raras as ocasiões, mas isso aconteceu uma vez nesses 4 anos, mas é uma coisa assim que eu sempre tenho na minha cabeça, assim, que se for uma coisa que eu não tô me sentindo muito segura, próxima vez que eu for pro Brasil eu vou pagar um médico lá pagar uma consulta lá pra tentar pegar uma segunda opinião de um médico da minha cultura, do jeito que eu tô acostumada. Então isso é uma coisa que eu ainda não consegui, assim, aceitar, digamos, muito bem na cultura alemã. Acho que eu posso falar assim. E aí, o número 6, que é o último item da minha lista de contras, é um item que eu vou ser completamente hipócrita pra falar, porque isso poderia ser uma reclamação de mim mesma, mas eu já falei em alguns casos aí que eu sou uma pessoa um pouco tímida, um pouco envergonhada, e com a cultura brasileira eu me dava muito bem, porque as pessoas são muito abertas, então eu acabava sempre conseguindo fazer muitos amigos, porque as pessoas chegavam em mim, as pessoas, enfim, tinha essa espontaneidade maior. E aqui é uma coisa que tá nos meus contras, porque a falta de espontaneidade dos alemães acaba dificultando pra mim fazer amigos, porque eu sou uma pessoa que também só um pouco mais fechada. Então eu acabo com um pouquinho mais de dificuldade essa espontaneidade partir de mim. Então é por isso que isso tá na minha lista também de contras, porque enfim, eu sinto que isso atrapalha um pouquinho a minha vida social, que a minha vida social no Brasil era melhor por causa dessa vibe dos brasileiros, assim. Então isso tá na minha lista também de contras. E aí, essa foi a minha lista de contras atualizada. E, inclusive, já deixem aí embaixo os pontos que vocês concordam e o que vocês discordam, o que pra vocês eu falei aqui que é um pró. Eu vou ficar muito curiosa em saber se algum contra meu é pró na lista de alguém. Mas agora eu vou comentar 3 coisinhas que eu coloquei que estavam na minha lista de contras quando eu mudei pra Alemanha e que hoje em dia são coisas que eu já não me incomodo tanto. Um dos itens era sobre os fumantes. Realmente é uma coisa muito diferente, aqui se fuma muito mais do que no Brasil. E uma coisa que me incomoda muito ainda hoje é a quantidade de jovens fumando. São crianças que ainda estão no colégio, então crianças ali na faixa dos 15, 17 anos, e é a idade que eles fumam claramente para se enturmar, para parecer cool na escola e tudo mais. Isso me incomoda bastante ainda, porque
enfim, é uma cultura muito diferente da nossa no Brasil. Graças a Deus já é considerado feio fumar, a gente já tem essa consciência de que faz mal pra saúde. E aqui ainda não tem muito isso, ainda é considerado super cool fumar. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Os fumantes, às vezes, eles não têm muita noção também de que você tá do lado deles andando na calçada, ou que você tá um pouco atrás deles andando na calçada e eles estão ali jogando fumaça na sua cara. Então, isso me incomoda, sim, até hoje, mas não foi uma coisa pra eu colocar, assim, na minha lista dos contras. E quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei aqui que eu percebi isso, eu me incomodei muito com isso. É outra coisa que tava na minha lista de contras, logo que eu cheguei na Alemanha, foi a questão da comida, que eu achei bem engraçado, porque eu até comentei que a comida tava na lista tanto nos prós quanto nos contras, porque aqui tem muita variedade de comida, de várias nacionalidades, mas eu comentei um pouco sobre a dificuldade de você achar algumas coisas mais frescas, né, legumes, frutas, que é um pouco diferente do que no Brasil. Mas isso é uma coisa que eu já acostumei completamente depois de quase 4 anos. Acostumei muito, tem outra variedade de frutas, tem frutas que são mais dessa região, que são de regiões mais frias, tipo as berries, né, que é morango, mirtilo, enfim, várias frutinhas ali que são mais dessa região e você acaba acostumando com as frutas aqui da região, com as frutas da Alemanha, com as frutas aqui da época, você come muito por época também de fruta. Acabei me acostumando super nisso e não colocaria isso como contra, não vejo mais isso como contra. E aí, outra coisa que eu coloquei na lista, que era uma coisa que eu lembro que eu pensava muito, tanto antes de vir pra cá, quanto logo que eu me mudei nos primeiros anos, era o medo de ataques terroristas. Eu tinha muito medo, eu lembro que eu evitava passar por estações centrais, eu evitava passar pela estação central aqui de Munique, evitava passar pela Marienplatz, que é a estação mais turística, né, a central mais turística aqui de Munique, evitava passar por esses lugares com medo de que acontecesse alguma coisa. E isso é uma coisa, eu acredito que eu acho que talvez seja um pouco comparável com a situação da segurança no Brasil. Eu acho que é uma coisa que sim, o risco tá aí, mas no dia a dia você acaba se acostumando com esse risco e isso acaba saindo do seu consciente, você acaba não se preocupando mais com isso. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu sei que o risco tá aqui, o risco de acontecer alguma coisa de ataque terrorista é maior aqui na Europa do que no Brasil, mas é uma coisa que hoje em dia eu já me acostumei e eu acabo nem pensando mais sobre isso mesmo. Então também não colocaria mais na minha lista de contras hoje em dia. E é isso, essa é a minha lista atualizada e alguns comentários sobre a minha lista antiga também. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já manda aí para pessoas que moram aqui na Alemanha ou que pensam em morar na Alemanha para ver se elas também vão concordar, vão discordar e para elas terem a ideia de fazer essa listinha de prós e contras que eu sempre recomendo. E eu vejo vocês na semana que vem no próximo vídeo. Beijo, tchau!